Lucas capítulo 15, a partir do primeiro verso. Todos encontraram, hein? Diz assim o texto: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Até aqui. A Ângela contou uma experiência dela na sua adolescência, que ela pensava que Jesus estava voltando. Ela queria que isso fosse verdade, né? E a pergunta que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de te perguntar: se Jesus voltasse hoje, de fato, como é que estaria o teu coração? Feliz ou não tão feliz assim? Se Jesus voltasse hoje, aquilo que você deixaria aqui nessa terra, você deixaria com felicidade ou com tristeza? Se você fosse para a presença do Pai, para a eternidade, você sentiria saudade das coisas dessa terra? A pergunta que eu estou fazendo para o teu coração é a seguinte: qual que é o seu apego? No que você é apegado? Há uma frase de autoria questionada, mas a frase é interessante. Diz o seguinte: Deus criou as pessoas para amar e as coisas para cuidar. Por que será que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? A gente olha para o comportamento humano e a gente facilmente percebe a inversão de alguns valores, a inversão de algumas posturas. E uma dessas inversões mais latentes que a gente percebe no coração das pessoas e por vezes até no nosso coração é como a gente inverte o valor das coisas e das pessoas. Como nós somos muito mais apegados nas coisas do que nas pessoas. Estou falando alguma mentira aqui ou não? Se a gente olhar para algumas áreas das nossas vidas e a gente analisar essas áreas. Por exemplo, o nosso ambiente de trabalho. Nosso ambiente de trabalho. A gente olhar para ele. O que é prioridade nesse ambiente de trabalho? São as pessoas ou são as coisas? Ambiente de trabalho, foco em resultado, foco em lucro, o cumprimento de metas, o crescimento e a promoção através de cargos, as estruturas dentro dos nossos ambientes de trabalho. São essas coisas que são valorizadas, não são? Resultado, lucro, promoção pessoal. As pessoas ficam de lado. Vida profissional. Foco no trabalho também. No desenvolvimento da nossa carreira. Nosso tempo, quase que todo ele, a gente dedica à nossa vida profissional. Qual que é o foco? Às vezes, dentro do ambiente de trabalho, aparecem algumas iniciativas que aparentemente o foco é em pessoas. Quando uma pessoa, por exemplo, ganha um benefício dentro de uma empresa, ganha, por exemplo, um celular. A empresa está te oferecendo um celular. Olha como a empresa se preocupa comigo, né? Me deu um celular. Na verdade, ela te deu um celular para você trabalhar o tempo todo, né? Para você atender uma ligação a qualquer hora e a qualquer lugar. Ela não está preocupado com você, está preocupado com ela. O foco na nossa vida profissional e dentro do ambiente de trabalho não são as pessoas, são as coisas. Dentro da nossa casa, qual que é o foco? As pessoas ou as coisas? A gente olha para a família e para como a família, quando ela de fato existe, as coisas que acontecem. A gente conversou hoje na escola dominical esse sentimento e esse espírito de consumo que toma conta dos nossos corações e
da caminhada das nossas vidas e da nossa família. Famílias muito mais preocupadas em consumo, o desfrute de serviços do que com o relacionamento com as pessoas. O ter tempo com a família hoje em dia não é mais um tempo com a família, mas virou entretenimento. Já parou para pensar? Que o tempo com a família hoje é ir no cinema, ficar assistindo um filme e não conversar com os teus filhos. O tempo com a família hoje é fazer alguma coisa. Não é ter tempo com a família, é fazer alguma coisa. É entretenimento. Dentro da igreja, pessoas e coisas. Qual que é o foco? São as pessoas ou é a estrutura da igreja? As atividades da igreja? Os ministérios da igreja? Os cargos da igreja? Qual que é o foco? Pessoas ou coisas? Se a gente for analisar todas as áreas das nossas vidas, a gente vai perceber essa tensão, essa luta que há entre as coisas e entre as pessoas. O envolvimento que a gente tem com as coisas, e é obrigado a ter mesmo, e o foco que a gente tem que ter nas pessoas. A gente convive com essa tensão o tempo todo. Ainda mais nos nossos dias, que as coisas são muito valorizadas, os bens, as coisas materiais, aquilo que a gente pode comprar, a capacidade que nós temos de crédito, hoje em dia é muito maior do que em qualquer outra época. A gente convive com essa tensão o tempo todo, entre a priorização das coisas ou das pessoas. E você, irmão, irmã, como que você está em relação a essa questão? Qual que tem sido a sua prioridade nos ambientes da sua vida? Tem sido as pessoas ou as coisas? A gente lê um texto muito conhecido, de 3 parábolas, que Cristo contou aos seus ouvintes. E eu gostaria de analisar essas 3 parábolas com esse pano de fundo, com essa tensão entre pessoas e coisas. E é interessante ler esse texto e perceber que Jesus, ao contar essas 3 parábolas, ele responde a uma classe, a um público definido, que são os fariseus. Você percebeu isso no texto? No início do texto, capítulo 15. Está lá, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus, os mestres da lei, criticavam. E qual era a crítica dessas pessoas? Esse homem, Jesus, ele recebe pecadores e come com eles. Essa é a crítica que Jesus sofreu naquela ocasião. Os fariseus olhando para Jesus e olhando para o fato de que Jesus conversava e recebia pecadores e comia e se relacionava com essas pessoas, os religiosos da época, olhando para esse cenário, critica a postura de Cristo e fala, esse aí, Cristo, ele recebe pecadores e come com eles. Como assim? E aí, a partir dessa crítica, a partir da crítica dos fariseus, Jesus contou essas histórias. A motivação de Cristo a contar essas 3 parábolas partiu da crítica dos fariseus. E aí ele conta 3 histórias. E Jesus responde essa crítica dos fariseus indo direto no coração dessas pessoas. E a primeira história que Jesus conta diz respeito à ausência de um animal, não é? Jesus chega para os fariseus e diz o seguinte, quando vocês perdem uma ovelha, vocês têm 100 ovelhas. Quando vocês perdem uma delas,
vocês vão atrás dessa ovelha, porque vocês não podem perder um animal. Isso significa dinheiro para vocês, significa alguma coisa em troca, e vocês vão atrás. E corre até encontrar. E quando vocês encontram a ovelha, vocês se alegram. Vocês chamam as pessoas e festejam porque vocês encontraram o animal perdido. Não é assim que vocês fazem? Cristo falando. Não é dessa forma que vocês agem? E aí Jesus conta uma outra história. Que diz respeito a dinheiro, a uma moeda. E ele faz o seguinte, quando você perde dinheiro, quando vocês perdem dinheiro, não acham um dinheiro, vocês vão atrás desse dinheiro. Assim como a gente faz às vezes, não é? E aí, às vezes, a gente acha muito tempo depois. E parece que a gente foi sorteado na loteria, porque achou um dinheiro na bolsa da calça, todo desbotado, porque a calça já foi lavada algumas vezes. A gente comemora. E Jesus faz essa crítica também para os fariseus. Quando você tem 10 moedas, quando você perde uma moeda, você vai à tua casa, você tira o sofá, levanta o tapete até encontrar essa moeda. E quando você encontra, você chama seus amigos, as suas amigas, os seus vizinhos e paga aí uma rodada para eles e para elas. Vocês se alegram por causa disso. Não é assim que vocês fazem? Cristo questionando a crítica dos fariseus. E aí Jesus conta uma terceira história. E a história ela é agora desafiadora e central no discurso de Cristo. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e como quem diz o seguinte, quando vocês perdem um animal, vocês sentem e vocês vão atrás. Quando vocês perdem uma moeda, vocês sentem e vocês vão atrás até encontrar. Agora, quando vocês perdem uma pessoa, o que vocês fazem? Quando vocês perdem alguém, qual é a atitude de vocês? É a mesma atitude de quando vocês perdem um animal ou uma moeda? Ou não? Essa é a mensagem de Cristo nesse texto de Lucas 15. Qual que é o foco de vocês? E ele diz isso a religiosos. Ele diz isso a fariseus e aos mestres da lei. Qual que é o foco de vocês? São as coisas ou são as pessoas? E essa pergunta, irmão e irmã, eu faço para o meu coração essa manhã. E eu faço para o teu coração essa manhã. Qual que é o teu foco? São as coisas ou são as pessoas? E essa terceira parábola que Cristo contou, das mais conhecidas, a parábola do filho pródigo, ela nos ensina algumas coisas e nos mostra algumas coisas que acontecem quando de fato a gente prioriza as pessoas. Primeira coisa é que quando a gente prioriza as pessoas, a gente aprende a superar as nossas decepções. As pessoas, elas vão nos decepcionar. No texto que nós lemos, a gente conhece a história. Há um pai e 2 filhos. E o filho mais novo, ele chega para o seu pai e pede já a sua parte na herança, antes da morte do pai. E quando ele pede a parte dele na herança, na verdade ele está dizendo que para ele o pai havia morrido. Porque se ele já quer a herança, o pai já não faz mais sentido para ele. Isso para um pai ouvir isso deve ser duro, né? Deve ser duro. Às vezes o filho adolescente meio que ameaça sair de casa, né? Às vezes eu já fiz isso com os meus pais, mas é mentirinha, né? A gente faz de mentirinha. A gente arruma as nossas roupas, bota numa mochila só para, né? Eu vou embora daqui, mas não vai não. Mas isso às vezes
O pai se entristece, né? Como que o filho que eu criei faz isso comigo? E o filho fez isso com o pai. E fez de fato, ele foi embora, pegou o dinheiro e foi embora. E não só fez isso, como gastou todo o dinheiro. E não só gastou todo o dinheiro, como voltou. Com o rabinho entre as pernas, né? E voltou. Mas isso foi uma decepção para o pai. E quando a gente prioriza as pessoas, a gente deve ter a consciência no nosso coração que essas pessoas que a gente vai priorizar, elas vão nos decepcionar. Porque sim, porque a gente também decepciona as pessoas. Como que as pessoas não vão nos decepcionar? Nós não somos perfeitos e a minha caminhada é diferente da caminhada de vocês, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha personalidade, o meu temperamento é totalmente diferente do de vocês e o equilíbrio não existe. Os ruídos acontecem o tempo todo. Às vezes eu estou lá em cima, uma pessoa está lá embaixo, quando essas duas pessoas se encontram, o choque é certo. E os traumas também. Se relacionar com pessoas não é fácil. Não é fácil. Há decepções. E se a gente vai priorizar as pessoas, a gente deve ter isso muito claro no nosso coração. E a gente deve superar as decepções que a gente vai ter e ainda assim continuar priorizando as pessoas. E a gente aprende isso através dessa parábola e também a gente aprende isso através da vida de Cristo. Jesus Cristo, esse que lemos aqui, viveu aqui entre nós, contou essas parábolas, realizou milagres, amou as pessoas, resgatou algumas pessoas, chamou algumas pessoas para perto. Os discípulos, 12, andaram perto dele, ensinou, perdoou, fez de tudo por essas pessoas. Priorizou essas pessoas, deixava de comer para orar por essas pessoas. No final da sua vida aqui na terra, ele foi preso. Foi preso e a sentença foi uma sentença de morte. E aí essas pessoas que estavam ao seu lado desapareceram, saíram. E algumas dessas pessoas negaram Jesus. Pedro, vendo Jesus sendo julgado, sendo penalizado, algumas pessoas reconheceram o Pedro e chegaram para Pedro e falaram: Pedro, você era um dos que andavam com Cristo, não era? E Pedro falou: não, eu não andava com ele. E ele fez isso 3 vezes. E os outros também fugiram. E ainda assim, Cristo morreu por esses que acabaram de negar e de rejeitar o seu amor. Morreu por esses. E numa cruz, à beira da morte, as pessoas gritando e julgando Cristo para que Cristo de fato morresse ali naquela cruz. Ainda assim, Jesus olhando para aquelas pessoas e pedia perdão por essas pessoas. Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. A gente aprende, irmão e irmã, a superar as nossas decepções com o próprio Cristo, que priorizou as pessoas, que morreu numa cruz pelas pessoas, superando as decepções. E a gente deve fazer o mesmo. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil superar algumas coisas. Às vezes é difícil superar algumas palavras que a gente ouve. Às vezes é difícil superar algumas atitudes que foram feitas por pessoas que a gente ama. Às vezes é muito difícil. Mas pela graça de Deus e pela escolha que fazemos no nosso coração de priorizar as pessoas, a gente consegue. A gente consegue. Em segundo lugar, quando a gente prioriza as pessoas, a gente sente falta.
as pessoas nos deixarão com saudades. Você tem saudade de alguém? O texto que a gente leu, parábola do filho pródigo, ela tem um detalhe nas entrelinhas interessante. No texto fala que quando o filho mais novo cai em si e toma a decisão de voltar para a casa do pai, para dizer ao pai: pai, me perdoa, me trata como um dos seus empregados. E quando ele volta, o texto diz que o pai vê esse filho de longe e corre atrás desse filho para abraçar o filho, para se alegrar com esse filho. O fato desse texto nos dizer que esse pai avista o filho de longe, nos mostra que esse pai esperava e tinha esperança que um dia esse filho voltaria. De certo, algumas vezes ele andava e olhava para o mesmo lugar que ele olhou e avistou o filho. E de certo, algumas vezes ele olhou e não viu o filho. De certo, alguns dias ele olhou e o seu filho não veio. Mas no coração havia a falta que esse filho fazia. E quando a gente prioriza as pessoas, irmão e irmã, a gente sente falta. E para a gente sentir falta, a gente precisa se apegar às pessoas. As pessoas que passam por nós, a gente precisa amar essas pessoas. Amar essas pessoas e se apegar a elas. E a gente aprende desse apego também com Cristo. Lembram da história da morte e ressurreição de Lázaro? Está lá em João capítulo 11. Jesus estava num lugar e Lázaro estava doente. E algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram: Jesus, o Lázaro que você gosta, o Lázaro que você ama, ele está doente, ele precisa da sua ajuda. E aí Jesus meio que não deu muita bola a princípio para o assunto, continuou fazendo o que ele estava fazendo. E aí, logo depois, algumas pessoas voltaram para Jesus e falaram: Jesus, o Lázaro que estava doente, ele morreu. Você precisa ir lá, orar por ele. E eles acreditavam, naquela época, que num período de 3 dias, o espírito, a alma da pessoa ficava ainda em volta do corpo. E acreditavam que se alguma coisa pudesse acontecer, essa coisa aconteceria nesse período de 3 dias. E aí passa 3 dias e Jesus não vai ao encontro de Lázaro. No 4º dia, passou o período que eles acreditavam que poderia acontecer alguma coisa. No 4º dia, Jesus vai. E Jesus chega e vê as pessoas chorando pela morte de Lázaro. E Jesus não é frio, ele não chega e resolve logo a situação. Jesus olhando as pessoas chorando, o que Jesus faz? Jesus chora. E é lá que está o versículo: Jesus chorou. Jesus amava Lázaro. Jesus tinha um apego a Lázaro. E Jesus, olhando a situação, ele se envolve e também sofre, também chora, e chora com as pessoas ali. E depois que chora, faz o milagre. Irmão, irmã, a gente deve priorizar as pessoas. E isso deve gerar no nosso coração um apego pelas pessoas. Ao ponto de que quando alguém se for, a gente vai sentir falta. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que você sente falta da sua comunhão e você sente falta da comunhão com Cristo? Quantas pessoas que deveriam estar aqui hoje e não estão? Quantas pessoas? Quantas pessoas que poderiam ocupar esses bancos aqui que estão vazios? Quantas pessoas que você ama, que poderiam estar aqui, louvando, cultuando e adorando a Deus?
Quantas pessoas? Em terceiro, em último lugar, quando a gente prioriza as pessoas, a gente pratica o perdão. As pessoas precisam de amor verdadeiro. Na parábola do filho pródigo, quando esse filho volta, o pai se alegra. E diante do pedido de perdão do filho, o pai perdoa. O pai perdoa. Se eu fosse esse pai, provavelmente, antes de perdoar, porque eu até poderia perdoar, mas antes de perdoar, eu ia falar o seguinte: eu não avisei? Não ia falar isso? Você deveria, eu acho que falaria a mesma coisa. O que eu falei quando você saiu? Esse pai não fez isso. Esse pai perdoou de cara, porque o filho estava morto e voltou à vida. O filho estava perdido e foi achado. Isso é perdão. Isso não tem a ver com um sentimento favorável que deve existir no nosso coração. Porque às vezes o sentimento é ruim, e o sentimento às vezes é realmente de jogar na cara da pessoa aquilo que está dentro de nós. Mas o perdão que a gente pratica é uma decisão no nosso coração, a decisão de amar incondicionalmente. E quando a gente prioriza as pessoas, a gente vai praticar obrigatoriamente o perdão. Obrigatoriamente o perdão. E foi isso que Cristo fez por nós. Foi isso que Cristo fez por nós. Foi isso que nós fizemos com Cristo. É isso que às vezes a gente faz com Cristo. A gente chega para Deus e fala: Deus, deixa que eu vou viver minha vida. Dá o que me cabe e eu vou fazer do meu jeito. A gente não faz assim às vezes? Eu vou sair aqui da tua casa, entre aspas, e eu vou viver do jeito que eu quero viver. E aí a gente vai viver do jeito que a gente quer viver. E aí o início pode ser até muito bom, só que o destino é certo. O destino é o mesmo desse filho mais novo. E aí quantas vezes a gente não cai em si e tem que voltar para casa? A nossa postura é a mesma do filho mais novo. E a postura de Deus é a mesma do Pai. Cristo olha para nós e nos ama de uma forma incondicional. Cristo olha para mim, olha para você e nos perdoa. E nos perdoa. E esse perdão de Deus, esse amor de Deus, ele nos constrange. E nos alcança de uma forma existencial e tremenda. Que esse amor de Deus, que esse perdão incondicional, alcance o teu coração essa manhã, em nome de Jesus. E que essa tensão que há nas nossas vidas entre o que a gente deve fazer, a gente deve priorizar as pessoas ou as coisas? O que a gente deve fazer? A gente vai entrar nesse mundo de consumo? Esses dias a gente foi num shopping que tinha uma loja recém-inaugurada. Para você entrar na loja, você tinha que entrar numa fila quilométrica para você poder entrar na loja, para poder comprar algumas coisas. E as pessoas lá na fila. O que a gente vai fazer? A gente vai priorizar as coisas ou vai priorizar as pessoas? Se a gente priorizar as pessoas, a gente precisa ter em mente que a gente precisa superar as nossas decepções, que a gente vai sentir falta das pessoas e que a gente vai praticar o perdão. E é dessa forma que Cristo viveu. E é dessa forma que a gente deve viver. Em nome de Jesus. Seja assim. Amém?